Amém, irmãos? Hoje de manhã nós estivemos aqui, eu acho que com 90 pessoas, se eu não me engano. Foi uma bênção o nosso culto, tínhamos visitantes também, né? E eu tenho certeza que Deus vai ser bondoso e vai ser tão bom agora à noite quanto foi de manhã, amém? Nós temos um tema, nós estamos falando sobre gente bem resolvida. E eu pensei, orei, conversei com os irmãos, não lembro se eu conversei com eles. Eu sempre converso, sabe, com a equipe. Faço uma reunião, daí eu falo, sobre o que nós vamos falar? Mas às vezes eu não converso não, daí eu oro, Deus fala e eu já ponho. Esse aqui eu não lembro se eu conversei não, possivelmente deve ter conversado. Mas eu pensei nesse tema, principalmente porque nós estamos aí há pouquíssimos dias, um mês, né? 30 dias do fim do ano, e nós vamos começar 2020. E todo ano começa com você cheio de planos, não é? Então, tem um monte de gente que começa, um monte de mulher começa dizendo que vai deixar o cabelo crescer esse ano. Um monte de gente começa dizendo que vai entrar na academia, emagrecer, vai fazer esporte, vai correr, né? Vai mudar os costumes alimentares e aquela coisa toda. Então eu penso que nós precisávamos falar sobre isso aqui, para que você realmente comece o ano entendendo que para você alcançar algumas coisas você tem que ser gente bem resolvida. Lá no texto em Mateus 6:21, acho que é isso, vê se é Mateus 6:21, agora eu não lembro, não, Mateus 6:21 não é não, Romanos 12:3, Mateus 6:21, onde estará o seu tesouro, ali estará o seu Deus. Romanos 12:3, a gente não costuma ler não, nós paramos no 2, né? Romanos 12:2 fala o quê? Para você não se conformar com este século ou com este mundo, antes sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para experimentar 3 coisas: a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o Romanos 12:3, Paulo instrui os irmãos da igreja de Roma a não pensar sobre si mais do que realmente você é. É isso que ele fala em Romanos 12:3, né? Vamos abrir lá, é melhor eu abrir e ler do que ficar parafraseando aqui o texto, né? Então, Romanos 12:3 diz assim. Opa, estou em Atos. Mais um aqui. Tá vendo? Se tivesse um iPad era mais rápido, né? Mas eu tenho, é que eu não gosto de usar. Romanos 12:3, assim, ó, vou ler a parte B, tá? Só a parte que nos cabe aqui. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. O que ele está dizendo? Você não deve pensar sobre você mais do que realmente você é. Você sabe que sobre isso tem 2 coisas importantes a ser dito aqui. O primeiro é uma pessoa superestimada. O que é uma pessoa superestimada? É que ela pensa de si mais do que realmente ela é, superestimado, né? É o problema do complexo de superioridade. O outro ponto é o subestimado. Um é superestimado, o outro é subestimado. O subestimado, ele tem complexo de inferioridade. Então Paulo está dizendo que você não deve errar em nenhum desses 2 segmentos. Nem pensar mais do que realmente você é, e nem pensar menos do que você é. Você deve ter revelação de quem você é. Você deve ter revelação do que você pode. Você sabe que um feriado atrás eu fui com os seminaristas em Morretes. Quem aqui conhece Morretes? Conhece, né? E daí a gente estava lá brincando, passamos o dia brincando, e tinha no meio dos seminaristas algumas pessoas que não sabiam nadar, né? Aí fomos passando o dia, no final da tarde, que nós já tínhamos ficado lá tipo umas 5 horas, aí você vai se acostumando com o ambiente, né? Daí 2 queridos lá quis experimentar o desafio. Não, agora eu vou nadando. Daí tava com o pezinho assim, a hora que deu um passo mais fundo, que afundou, sumiu, desapareceu, afundou assim, ó, igual pedra. Daí daqui a pouco sumiu a outra também.
2, desapareceu, sumiu, gente. Aí pronto, pula para salvar. Tô com, acho que faz quanto tempo que quase morreram? 3 semanas, um mês? Até agora meu ombro não melhorou, você acredita? Estou esperando ele melhorar aqui, para ver se volta ao normal. Salvamos as 2 meninas e chorava, quase morri. Eu falei, quase morreu mesmo, só que você foi entrar. Eu quase morri e nem quis entrar. Você sabe que é interessante? Gente que sabe até onde pode ir. Gente que conhece o limite. Deixa eu falar uma outra coisa também. Limite não significa que você não pode passar dali. Significa que você não pode passar dali sozinho. Eu estava hoje na esteira correndo, que eu gosto de correr, né? Saí do culto e fui lá. Eu estava correndo, eu corro 4 quilômetros todo dia. Corro 4 quilômetros. Eu estava correndo, mas não estava mais aguentando. Mas completei. Tem que completar. Senão o corpo não libera a endorfina. Você sabe disso, né? Concluí. E eu estava pensando, poxa, esse é o meu limite. Mas não é. Esse é o meu limite hoje. Se tivesse alguém correndo do meu lado, eu ia mais. Portanto, o limite é relativo. Depende com quem você está, o seu limite é um pouco maior. Por isso que você tem que saber bem com quem que você anda. Sabia disso? Porque sozinho eu vou 4 quilômetros. Mas se eu estiver correndo com alguém e alguém falar, vamos mais um, eu vou. Portanto, ande com pessoas que pode fazer com que o seu limite avance ainda mais. Aqui o que eu quero falar para você é mostrar que você precisa entender quem você é e o que você tem nas suas mãos. Vamos lá, o que você sabe? Você conhece a história de Moisés, não conhece? A história de Moisés diz assim que Moisés tinha uma vara. Todo homem naquela época, o terreno para andar não era como o nosso aqui, fácil de andar. Não era asfaltado, era pedregulho para todo lado, era ruim de andar. Então todo homem possivelmente tinha uma vara, que era um cajado, como se fosse uma bengala hoje. E a Bíblia mostra que Moisés tinha também um cajado, uma vara. Em uma ocasião, Deus, o Senhor usou essa vara para algumas coisas. Por exemplo, o Senhor falou para ele, Moisés, vai até a beira do mar, pega a sua vara e coloca no mar. E a Bíblia diz que o mar se abriu, um vento forte soprou e o mar se abriu, mas começou tudo com a vara. Outra ocasião a Bíblia diz que os homens estavam com sede, mas eles estavam andando pelo deserto e não tinha água. Moisés vê uma rocha, ele vai lá com a permissão do Senhor e bate na rocha, e a rocha abre uma fenda e sai uma cachoeira de água da rocha, e todo mundo pode beber. Em outra ocasião, Moisés falou assim, eu vou lá falar com o faraó, mas que prova que eu tenho para dizer que o Senhor está comigo? Aí Deus fala assim, pega essa vara, joga no chão, e ela se tornará como uma serpente. E foi o que aconteceu. Tudo isso aconteceu com a vara que Moisés segurava. Sabe o que é interessante? Abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 4. Olha o que diz lá em Êxodo capítulo 4. Versículo 1. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso que tem nas suas mãos? Uma vara, respondeu ele. Você sabe que aqui foi quando Deus mandou Moisés voltar lá para o Egito e resgatar todos os hebreus que estavam sendo escravizados lá. Moisés não tinha nada. O que ele tinha? Só uma vara. Com essa vara, ele foi e libertou o povo do Egito. Com essa vara ele viu milagres acontecerem. Com essa vara ele abriu o mar. Com essa vara ele matou a sede do povo. Mas ele tinha o que aqui? Só uma vara na mão. O que isso mostra para mim e para você? Que Deus vai usar o que eu e você temos na mão. O grande problema é que eu não consigo reconhecer o que eu tenho. Eu só consigo reconhecer o que outras pessoas têm. Então, eu olho para o meu vizinho e eu admiro a casa dele.
Eu olho para os filhos da minha amiga e admiro os filhos dela. Eu olho para a esposa de um parente e admiro a esposa dele. Eu olho para o marido de uma pessoa que eu conheço e admiro o marido dela. Mas eu nunca percebo o que Deus tem me dado. Você sabe que esse é o grande problema do ser humano. Ele nunca está contente com aquilo que tem. Ele sempre quer mais. Ele sempre quer ter o que ele ainda não tem. Isso não é ruim. O grande problema é quando a gente não agradece por aquilo que Deus já nos deu. E aí a gente fica só esperando aquilo que Deus vai dar. O que Deus vai dar? O que Deus vai dar? Mas eu não agradeço. Você sabe que gente bem resolvida tem clareza sobre o que tem. O Senhor perguntou para Moisés: o que você tem? Ele podia muito bem falar: não tenho nada. Eu estou vivendo aqui, mas eu sou só um funcionário aqui do meu sogro. Eu estou vivendo como nômade aqui. Eu não tenho nada. Mas o Senhor pergunta: o que você tem? O que você tem nas suas mãos? Uma vara. E hoje o Senhor pergunta para você: o que você tem? Você já agradeceu por aquilo que você tem? Você já deu graças ao Senhor pelo pai que você tem, pela mãe que você tem, pela esposa que você tem? Porque o milagre do Senhor para resgatar os hebreus do Egito começou com essa pergunta: o que você tem? Não adianta você ficar esperando um milagre se você não agradece e reconhece aquilo que Deus já te deu. Vou explicar melhor para você ainda mais. Vai lá para o texto de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis. Diz assim, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Essa mulher era casada com um homem. Esse homem era servo de Eliseu. Viu que ela falou? O teu servo morreu. Ele era servo de Eliseu, morreu. Agora, como ele morreu, parou de entrar dinheiro na casa dela. Parou de entrar condições para ela se alimentar, para ela cuidar dos filhos. Então ela foi pegando emprestado. Chegou uma hora que acabou, ela não podia mais pegar emprestado porque não pagava. Então o proprietário do que ela pegou emprestado foi lá e falou: então seus 2 filhos vão ser meu escravo, já que você não pode pagar. Aí ela recorreu a Eliseu. Foi lá e falou para Eliseu: olha, meu marido morreu, eu não tenho condições e eu estou com um problema financeiro. Aí sabe o que Eliseu pergunta? A mesma coisa que Deus falou para Moisés: o que você tem na sua casa? Só que para Moisés o Senhor falou: o que tem nas suas mãos? Aí ela falou, é engraçado que ela fala assim: não tenho nada, além de um pouquinho de azeite numa botija. Você vê que para ela o pouquinho de azeite é a mesma coisa que nada, é incontável. Eu não tenho nada. Tem um restinho de azeite lá. O que Eliseu falou para ela fazer? Pega seus filhos, sai pela vizinhança, pedindo todas as vasilhas vazias, pega esse pouquinho de azeite e joga nas vasilhas vazias. Ela fez isso e a Bíblia fala assim que ela foi enchendo. Chegou uma hora que ela pede para o filho dela: dá mais vasilha. Aí ele falou: não, acabou as vasilhas vazias. E encerrou ali o azeite. E a Bíblia diz que Eliseu falou assim: já acabou o azeite, né? Versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabou. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo para o homem de Deus, que disse: vá, vende o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. Tá, mas tudo isso começou com o quê? Com um pouquinho de azeite que ela nem contava. Estava no fundo da casa dela. Estava lá perdido praticamente. É a mesma coisa que aconteceu com Moisés. O que você tem na mão? Só uma vara. O que você tem na sua casa? Só um pouquinho de azeite. Ela nem estava reconhecendo o que tinha, mas a partir desse pouquinho, a Bíblia diz que o Senhor multiplicou. Você sabe o que eu percebi aqui agorinha, algo interessante. Ela foi pedir as vasilhas, isso eu não falei de noite, de manhã, perdão. Ela foi pedir as vasilhas vazias para quem? Para os vizinhos. E os vizinhos emprestaram. Sabe o que isso mostra?
que apesar dela estar vivendo um tempo de crise, ela tinha bom relacionamento com os vizinhos. Porque os vizinhos podiam muito bem falar, não tem nada para você aqui não. Não vai emprestar nada não. Chata. Como é que você relaciona com seus vizinhos? Porque uma hora ou outra você pode pedir vasilha vazia para ele. E o milagre só aconteceu porque ela conseguiu as vasilhas vazias. E se ela não tivesse conseguido as vasilhas vazias, como é que ia acontecer? Será que ia acontecer? Como é que você relaciona com o seu vizinho de trabalho, de máquina ali na empresa? Como é que você relaciona com o seu vizinho que mora do lado da tua casa? Como é que você relaciona com os seus ex-patrões? Sabe por quê? Porque em algum momento Deus pode usar eles para te abençoar. A Bíblia diz que ela conseguiu todas as vasilhas vazias e foi multiplicado. É interessante que ela não tinha azeite nem para comer. Agora ela tem azeite para comer, para pagar os devedores e para comercializar o azeite. Ele falou, vai e vende e vive com o resto. Ela se tornou uma empresária dos azeites. Tudo isso começou com o quê? Com um restinho de azeite que ela nem lembrava que tinha. Sabe por quê? Porque Deus usa aquilo que você tem. Gente bem resolvida sabe o que tem. Não pensa mais, mas também não pensa menos. Pensa o que tem. Todo mundo tem talento. O Senhor, a Bíblia diz em uma parábola que o Senhor deu talentos de acordo com a capacidade de cada um. Um recebeu 1 talento, o outro 2 e o outro 5. Cada um recebeu talento de acordo com a capacidade que tem. Todos têm capacidade e todos recebem talento. O problema é que alguns escondem o talento e aí não multiplica. No final das contas ainda coloca a culpa em Deus. Mas não é verdade, o Senhor deu talentos para você. Tem coisas na sua mão que só tem na sua mão, não tem na mão de mais ninguém. O Senhor pergunta para Moisés, o que você tem na mão? Só uma vara, pois é com ela que eu vou começar. Eliseu pergunta para a viúva, mãe de 2 filhos, que estava numa situação financeira terrível, que os filhos já seriam escravos para pagar a conta dela. O que ele pergunta? O que você tem na sua casa? Eu quero fazer essa pergunta para você, esposa. O que você tem na sua casa? Porque às vezes você reclama do seu marido, mas tem gente que não tem nem o marido que você tem. E se você não entender que o marido que você tem é o melhor de Deus, o milagre não vai acontecer, porque o milagre começou com um restinho de azeite que ela tinha. O milagre começa na sua vida quando você entender que o marido que você tem é o melhor de Deus para você. Quando você entender que a mãe que você tem é o melhor de Deus para você. Quando você entender que o seu líder de célula é o melhor que Deus tem para você. Enquanto você não entender isso, a coisa não flui, não acontece, fica paralisado. É interessante porque a provisão foi superior à necessidade. A necessidade dela era pagar os cobradores, não era isso? Ela pagou os cobradores, comercializou azeite e ainda sobrou azeite para ela alimentar ela e os 2 filhos. Quer dizer, a provisão foi maior que a necessidade, mas tudo começou com o pouco que ela tinha. Você sabe que a oferta, a bênção, a generosidade está lá dentro da tua casa. Já falei sobre isso aqui muitas vezes. O Senhor não olha para você e fica esperando você encher essa salva de dinheiro. O Senhor olha para você e espera você ter gratidão por aquilo que você já tem. Ele não vai pedir para você algo que você ainda não tenha. Por menor que seja, o Senhor pede aquilo que você já tem. O que você tem? Uma vara, então é a vara que eu vou usar. O que você tem? Um pouco de azeite, então é um pouco de azeite que eu vou usar. Que dom você tem? Que talento você tem? O que você pode fazer? Como que você pode servir? O que você pode fazer para abençoar a obra, para abençoar a igreja? O que você pode fazer para abençoar o seu vizinho? O que você pode fazer para abençoar os seus pais? Porque já está nas suas mãos. E a Bíblia mostra que o Senhor usa aquilo que já está nas suas mãos. Eu quero ainda mostrar outro texto para você. Vai lá para João no capítulo 6. João capítulo 6, lá no Evangelho. João 6. Diz assim, algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia.
E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Deixa eu falar uma coisa só sobre esse texto, esse versículo aqui também. Outra coisa que eu não falei de manhã, hein? Vou falar agora. Você viu que tem um monte de gente seguindo Jesus por causa dos sinais que ele fez. Por causa dos sinais que ele fez e por causa das realizações de milagre que ele tinha feito. Você sabe que tem um monte de gente seguindo Jesus baseado naquilo que ele pode dar, que ele pode fazer. É gente seguindo Jesus não por convicção, mas para aproveitar daquilo que Deus pode dar. Esse tipo de gente aqui não é o tipo de gente que Deus conta. É o tipo de gente que ouve, mas não tem transformação. Até recebe bênçãos, até recebe cura, mas anda por causa de sinais. Esse mesmo grupo aqui, em uma ocasião, nós vamos ler, Jesus multiplica o pão. Aí ele está em outro lugar, o povo vai lá de novo. Aí sabe o que Jesus falou para eles? Eu sei porque vocês estão atrás de mim, porque eu multiplico o pão, né? Você vê o tipo de gente que seguia Jesus? Seguia Jesus por quê? Porque ele dava cura, porque ele dava pão. Os que seguiam Jesus porque conhecia Jesus de verdade, eram 12 discípulos. Deixa eu falar uma coisa para você. Não siga Jesus por causa do que ele pode te dar. Não oferte, dê o dízimo por causa daquilo que ele pode te dar. Não sirva ao Senhor, não vá para a célula por causa daquilo que ele pode te dar. Sirva por convicção, por saber que esse é o único caminho, a única verdade e a única vida. É um grande problema esses seguidores ocasionais aqui. São 3 grupos que andavam atrás de Jesus. O primeiro grupo é a multidão. Segundo grupo, seguidor ocasional. Terceiro grupo, os discípulos. A multidão vai só por causa do pão, por causa da cura. Seguidor ocasional vai quando pode, mas os discípulos estão junto com Jesus o tempo todo. Esses experimentam do verdadeiro milagre. Não seja a multidão, não seja o seguidor ocasional. Vire um discípulo de Jesus. Ouça os seus ensinamentos, pratique. Vamos continuar o texto aqui? Está escrito assim, versículo 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos, o que Jesus levantou aqui? Os olhos. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz, ou menino, né? Tem uma versão que diz: aqui está um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Jesus estava vendo o povo chegar, mas ele estava sentado com quem? Com os discípulos. Você vê que é interessante. Ele vê o povo chegar, mas quem está sentado ouvindo os ensinamentos são os discípulos. Tanto que Jesus faz pergunta para Filipe só para prová-lo, porque ele já sabia o que ia fazer. Olha a intimidade. Você sabe que multidão ouve Jesus só para receber coisas. Os ocasionais, seguidores ocasionais, ouvem Jesus mais do que o povo, mas quando dá para ouvir. Agora os discípulos têm intimidade. Você quer ser um discípulo de Jesus? Você tem que ter intimidade com Ele. Intimidade com Jesus se desenvolve no seu esconderijo. É na sua casa, é orando, é dentro do seu carro, é quando você estiver sozinho, é ouvindo uma música no carro, chorando. Quando você vai almoçar na empresa, separa um pouco, vai para debaixo de uma árvore, lê a Bíblia, tem devocional. Isso é intimidade. Essas são características de discípulo. Não são características nem de multidão, nem de seguidores ocasionais. Aí a Bíblia diz que Jesus vê o povo vindo, mas ele estava... O que ele estava fazendo? Sentado. Aí a Bíblia diz que ele vê o povo chegando.
Aí o que ele faz? Ele levanta? Sim ou não? O que ele levanta? Os olhos. Sentado, ele fala para os discípulos: Felipe, o que nós vamos fazer para alimentar esse povo? Felipe fala: ixi, nem 200 denários de dinheiro daria para fazer isso. Você sabe que um denário era referente ao trabalho de um dia. 200 denários dava 2/3 de um ano inteiro para alimentar todo mundo. Resumindo, é um baita dinheiro. É 9 meses do seu salário. Pega o seu salário e multiplica por 9. É o dinheiro que seria para alimentar aquele povo, praticamente. Aí ele fala: e aí, Felipe, o que nós vamos fazer? Para provar, para experimentar. Porque é discípulo. Então Jesus: e aí? Me fala, como é que nós resolvemos isso aí, Felipe? O que você acha que dá para fazer? É mais ou menos assim que Jesus está falando. Aí Felipe fala assim: ixi, vai precisar de 200 dinheiro. É igual criança. 200 dinheiro. É. E você, ô irmão de Pedro, o que você acha? Ah, Jesus, tem um rapazinho, um menino, como é que é? Quantos? 5 pães e 2 peixinhos. Tudo no diminutivo. Você sabe que Deus é um Deus grandioso. Ele não gosta de nada pequenininho. O que você tem na mão, Moisés? Só uma vara. Vou começar com isso aí, mas vai ficar grande. O que você tem em casa, viúva? Um pouquinho de azeite. Nós vamos comer e vamos morrer. Vou começar por aí, mas vai ficar grande. O que tem aí? Um menininho tem 5 pães e 2 peixinhos. Vou começar por aí, mas vai ficar grande o negócio. Você sabe que Deus trabalha desse jeito. É por isso que você não pode desanimar das pessoas. Você não pode desanimar da célula. Você não pode desanimar da igreja. A pastora Bruna está falando aqui, falou sobre crianças. Você sabe que ontem eu peguei os relatórios do culto e fiz uma média. Então eu peguei lá. Em janeiro, nós tivemos uma média de 13 crianças por culto, em janeiro. Tá? Um culto veio 18, outro culto veio 9, outro culto veio 17, outro culto veio 10, média 13. Janeiro é um mês diferente, o povo está viajando, fui para fevereiro. Em fevereiro, teve uma média de 18 crianças. Sabe quantas crianças teve o mês de novembro? Média, 33. Média. Um mês veio mais, outro mês veio menos, 33. Em janeiro, nós tínhamos uma média, tá? Em janeiro, de 67 pessoas no culto. Em novembro, sabe quanto foi a nossa média? 111. Média no culto. É uma bênção, não é uma bênção? Hoje de manhã, um irmão veio aqui e falou: pastor, vamos pegar esses armários, colocar ali, tira a mesa daqui, porque as cadeiras vão chegar até lá. E realmente, de manhã tem chego até lá, quase na porta. Nós tiramos os armários, colocamos, vimos o que dava para fazer. Uma bênção, fico feliz da vida. Mas já teve culto de eu fazer aqui com 12 pessoas. É ou não é, Renan? 12 pessoas. Você sabe que o primeiro culto de manhã foi o primeiro domingo de abril de 2018. Certo? Foi o primeiro culto que nós fizemos de manhã. E eu falei assim para os irmãos: nós vamos fazer um culto de manhã aqui. Nós vamos permanecer com culto aos domingos de manhã se nós tivermos pelo menos 15 pessoas. Quem estava aqui que lembra dessa minha fala? Ali, ó, os irmãos, é isso. Se tiver 15 pessoas no domingo de manhã, nós fazemos o culto. Aí fizemos o primeiro culto no primeiro domingo de abril de 2018. Sabe o que aconteceu? Como eu pensava que ia vir pouca gente, foi um grande aprendizado para mim. Eu liberei toda a minha equipe, falei: não precisa vir ninguém, porque nós não fizemos kids no primeiro mês, não tinha classinha, e não tinha banda, era só um seminarista com violão. Liberei todo mundo. No primeiro domingo eu estou aqui no culto,
chegou um senhor bêbado. Lembra da dona Vera Lúcia? Bêbado. Aí, estava um dia chuvoso, aí ele chegou, ele já me conhecia, né? Aí ele falou: "Ei, pastor, você engordou, hein?" Desse jeito. E eu, primeiro culto, não sabia quem ia vir, tal, tava nessa hora, tinha bem pouquinha gente ainda. E eu correndo de lá para cá, e ele pegou e falou assim: "Pastor, você tá com a cara de gay." Só que ele não falou gay, não. Ele falou outra palavra. Não vou falar porque tá filmando. E sentado assim, esparramado, né? Daí eu falei: "Tá bom, tal." E tô correndo. Daí daqui a pouco ele começa a vomitar. Aí ele saiu com a boca assim, veio aqui na porta, que a entrada era por aqui, vomitou um monte. Então eu falei: "Meu Deus, sem equipe para limpar se ele vomitar lá, sem ninguém para me ajudar." Aí que eu falei que foi o ensinamento: você não pode fazer nada sem equipe. Falei: nunca mais eu faço isso, aprendi. Aí eu chamei ele, falei: "Ô Zé, tô sozinho, primeiro culto." Pensei que ele ia entender, eu também sem noção, né? "Então, você pode sentar aqui, mas se comporta." Pastor, o que você está pensando? Está me mandando embora da igreja? Eu te arrebento. Não, pelo amor de Deus, né, Vitor Hugo? Aí ele foi embora. Quando eu achei que a coisa estava ficando tranquila, ele volta: "Vem aqui, quero conversar com você." Daí eu fui, né? Já fui assim, né? Meio com a mão alta, assim, né? Aí ele falou assim: "Você está pensando que você é quem aqui? Eu te arrebento." Por que eu estou te contando tudo isso? Para você entender que quando nós começamos, nós tínhamos só um finzinho de azeite no jarro. Quando nós começamos, tinha só uma vara. Você sabe que quando nós alugamos esse prédio aqui, eu fiz uma proposta para a dona do prédio, que nós tínhamos um dinheiro em caixa. Fiz a proposta para ela de pagar um ano inteiro o aluguel. Por quê? Porque eu não sabia o que ia acontecer, pelo menos um ano fica pago. Depois eu não sei o que vai acontecer. Era o fundo do azeite que a gente tinha. Era a vara que tinha. Era um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Mas é exatamente como Deus começa as coisas. Por isso que você não pode abrir mão daquilo que você tem. Gente bem resolvida sabe o que tem nas mãos e trabalha com aquilo que tem. Aí o Senhor começa a abençoar. Aí o Senhor começa a mandar líderes, aí o Senhor começa a mandar gente, aí os irmãos começam a entender o princípio dos dízimos e das ofertas, para nós fazermos isso aqui. Nós gastamos nesse prédio aqui, só em ampliação, R$60 mil, tirando 6.500 do ar-condicionado, tirando esse palco aqui nós gastamos R$2 mil. Se pôr tudo na conta, eu acho que nós gastamos uns 80 a 100 mil reais. Sabe quem pagou? Nós, com dízimos e ofertas. Mas lá atrás, o que nós tínhamos era 10 mil reais para pagar um ano de aluguel. Está pago um ano de aluguel. O resto nós vamos ver como é que vai ser. Irmão, por isso você não pode abrir mão do pouco que você tem. O pouco que você tem é o que o Senhor vai usar para multiplicar. Mas isso só é assim com gente bem resolvida, que sabe que não é nem superestimado, nem subestimado. Eu sei quem eu sou. Ali está fundo. Eu não vou entrar porque eu não sei nadar. A menos que tenha uma boia, a menos que tenha alguém que nade profissionalmente, que também nadar mais ou menos não adianta, né? Está entendendo? Agora, sabe o que é gostoso disso tudo? Que eu amei quando eu li isso aqui? Que Jesus estava sentado. Quando ele viu o que seria um problema, entre aspas, chegando, ele não levantou não, ele continuou sentado. Ele levantou os olhos. Quando você tem um problema, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Levanta. Nossa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Você está em casa sentado no sofá. Sua esposa chega e fala assim: bati o carro, o que você faz? É mesmo? E aí, como é que você está? É assim?
Bati o carro, não acredito. Aonde? Como foi? Aonde você está? Cadê o carro? O que você fez? Ralou? Ficou, né? Está sentado. A esposa chega e fala assim: ih, atrasei. O almoço vai sair tarde. Você fala assim: não, tranquilo. O que você faz? Nossa, estou morrendo de fome. Tem um pão aí, alguma coisa? Você sabe que Jesus não levantou, ele levantou os olhos. Por que você acha que ele levantou os olhos? Tem um versículo que é a resposta. Levantarei os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. Jesus viveu exatamente a verdade da palavra. Quando você tiver eu estou de braço cruzado assim, porque está frio, né? Não está frio, gente, desliga esse ar, pelo amor de Deus. Deixa eu te falar um negócio. Quando você tiver um problema, irmão, levanta os olhos ao invés de levantar da cadeira espiritual. É interessante que o povo chegou, a multidão chegou, Jesus estava sentado, ficou sentado e falou para todo o povo o quê? Senta aí, senão não faço milagre nenhum. Não é legal isso? Tem muito lugar para sentar. Põe todo mundo sentado. Enquanto tem gente de pé, Jesus não faz milagre. Jesus só faz milagre quando há descanso. Se você não descansar, Deus não pode fazer milagre. Se é eu que estou fazendo o milagre acontecer, Deus não põe a mão. Mas quando é Ele, então tem que sentar. Não, o pessoal vai ficar de pé. Não. Eu estou sentado, vocês estão sentados, eles também têm que sentar. Milagre só acontece para a gente que descansa. Enquanto não há descanso, não há milagre. A Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus é o grande sumo sacerdote. O sacerdote lá no Velho Testamento era quem servia no tabernáculo. E ele nunca sentava. No tabernáculo, lembra do tabernáculo? Átrio, lugar santo, santo do santo. Lá em Êxodo, conta exatamente aonde fica localizado cada móvel. A mesa dos pães, a pia de bronze, o candelabro, a cortina, dentro da cortina o que tem. Como é coberto o tabernáculo, tudo. Você pode revirar a Bíblia, não vai aparecer que tinha cadeira dentro do tabernáculo. Por quê? Porque o sacerdote não sentava. Agora lá em Hebreus, livro de Hebreus, a Bíblia diz assim que Jesus é o grande sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele fez o sacrifício, último sacrifício, e se assentou à destra de Deus, do lado direito do Pai. O sumo sacerdote se assentou, e o melhor, a Bíblia diz assim que nós estamos nele. Então onde nós estamos? Sentados com ele. Você sabe que também lá no livro de Atos, logo no começo, a Bíblia fala que tinha um homem, o nome dele era Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã. Ele morreu por ter pregado. Quando ele está sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele arruma força, se coloca sob o joelho, olha para o céu e diz: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Em tuas mãos eu coloco o meu espírito. A Bíblia diz que ele fez isso na terra. E lá no céu, Jesus se levantou. É interessante porque quando você se ajoelha, quando você senta, o Senhor se levanta. Agora, quando você se levanta, o Senhor não pode fazer. O Senhor só faz quando você senta. Sentar não é de gente preguiçosa. Sentar não é... Qual é aquela palavra? Ociosidade. Boa, seminarista. Sentar é a coisa mais santa que tem a fazer. Primeira vez que aparece a palavra santa na Bíblia, aparece junto com descanso. E no 7º dia, o Senhor descansou e santificou. Mesmo versículo. Lei da primeira menção. Primeira vez que aparece descanso, aparece santificar. Por quê? Porque não há nada mais santo do que descansar. Só é possível descansar aquele que crê. Portanto, irmão, descansa. Descansa com o que você tem. O Senhor vai multiplicar. Coloca diante dele.
Coloca os seus dízimos e as suas ofertas diante do Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, eu estou fazendo prova do Senhor. Está aqui devolvendo o que é teu, porque a terra é sua, a chuva é sua, a semente é sua. Estou devolvendo o meu dízimo. Dízimo é 10% do seu salário. Não é R$100, não é R$40, não é R$200, é 10%, é o dízimo. Isso está escrito antes da lei, na lei e depois da lei. Portanto, é um princípio do descanso dar o dízimo. Porque mesmo muitas vezes eu não podendo, eu dei. E o Senhor honrou. Sabe por quê? Porque o Senhor honra o fundo do azeite do jarro. E aí você vai experimentar da bondade do Senhor. Tudo isso que eu falei é coisa de gente bem resolvida, que sabe quem é e sabe a quem serve. Se você sabe quem é e sabe a quem serve, você está diante do melhor ano da sua vida, 2020. Gente bem resolvida, prospera em 2020. Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Faça uma oração, dizendo para o Senhor sobre o compromisso que você quer ter com Ele. Dizendo que você quer descansar. No ano de 2020, fala para Deus: eu quero experimentar da bondade do Senhor. Em 2020 eu quero me assentar, Senhor. Em 2020 eu quero honrar o Senhor com o pouco que eu tenho. A comunidade Casarão está crescendo pela bondade do Senhor, e não porque nós somos bons. Há muito tempo atrás há um ano atrás nós reunimos com 40 pessoas, 60 pessoas no máximo. Hoje dobrou o número. Por quê? Porque o Senhor usa o cajado, o Senhor usa o restinho do azeite, o Senhor usa o peixinho do menino. O Senhor vai usar o pouco que você tem também. Fala para Deus. Aleluia. Senhor Jesus, nós declaramos aqui, Senhor, nessa noite, que nós descansaremos com o Senhor, Pai. E nós entregaremos ao Senhor, Pai, mesmo aquilo que pareça irrisório aos nossos olhos, mesmo aquilo que pareça muito pequeno, muito pouco, ainda que pareça só um cajado, pareça só o fundo de azeite de um jarro, Senhor, ainda que pareça só um pouquinho de pão e de peixinho, Senhor, nós entregamos ao Senhor, e nós queremos desfrutar de um 2020 ainda mais poderoso do que foi 2019. Faça de nós um povo bem resolvido, que sabe quem é e sabe o Deus que servimos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos?